Aleluias. E algo que tem me chamado a atenção nesses últimos meses fala a respeito da identidade, a nossa identidade. E estudando um pouco sobre isso, eu tenho percebido que entender, compreender sobre a sua identidade, sobre a nossa identidade faz toda a diferença. O tema dessa mensagem e você vai escrever desse jeito justamente porque quando você for reler, ou quando você for escutar o áudio, isso já vai começar a falar de maneira pessoal. O tema da mensagem é: eu sou filho de Deus. Aleluias. Eu sou filho de Deus. E toda vez que você se deparar com essa mensagem, você já vai estar profetizando sobre a sua vida. Amém? Então a mensagem não diz respeito ao pregador, a mensagem diz respeito a cada um que vai reler, que vai ouvir e que vai meditar sobre esse texto. O texto base, João capítulo 1. Vamos abrir nossas Bíblias? Em João capítulo 1, versos 12 e 13. Coloca no telão para mim, filho, por favor. João capítulo 1, versos 12 e 13. Ele diz o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Estou lendo aqui a minha tradução, perdão. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aleluias. De uns tempos para cá, eu tenho pensado a respeito justamente dessa identidade, de quem nós somos. Tem uma frase que é já um clichê que nós falamos e ouvimos desde muito tempo, que é mais ou menos assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quantos já ouviram essas frases? E eu nunca tinha dado atenção para elas, mas depois de estudar um pouco mais, eu percebo que há algumas verdades nesse ensino que fazem toda a diferença. Existe um livro que eu já li há muito tempo atrás, o autor é Kenneth Hagin, e ele tem um livro muito interessante chamado Curso de Estudo da Fé Bíblica. E nesse curso de estudo ele mostra como que foi o testemunho dele, um adolescente que desde criança até os 14 anos vivia na sua cama. Ele tinha um problema sério no coração, e qualquer movimento brusco ele poderia morrer. E a única alternativa foi se apegar à Bíblia antiga da sua avó. E ali, lendo a Bíblia, deitado na cama, ele começou a estudar sobre fé. E ele entendeu que a única maneira que ele poderia ser curado é se ele adquirisse fé para ser curado. E ele passou anos e anos estudando essa palavra. E enquanto todos diziam que ele ia morrer, enquanto os médicos falavam que não existia mais esperança para ele, esse homem, em meio às suas crises, ora lia a Bíblia, ora ele jogava a Bíblia longe, porque ele não conseguia ativar essa fé. Mas ele decidiu perseverar. E num dado momento a revelação veio, a compreensão veio, e ele conseguiu, lendo a Bíblia, receber a cura da sua enfermidade, se levantar. E ele viveu muitos anos, ele morreu muito velho, ele pregou o Evangelho, andou na dimensão profética. Ele tem um outro livro muito bom chamado Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus, que é algo muito precioso. Mas nesse livro, do curso de estudo, ele ensina como ele fez para ele se fortalecer na fé. E uma premissa que ele usou muito foi o fato de pegar os versículos bíblicos e trazer para a primeira pessoa, para o eu. Então todo versículo bíblico que falava de uma promessa, que falava de Jesus, ou que falava a respeito dele, ele trazia de uma forma como dizendo como eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou eu sou o Filho de Deus em Cristo Jesus. E ele começou a trazer essas verdades na primeira pessoa, e ele começou a se apropriar dessas verdades. E nesses últimos meses, Deus tem ministrado a minha vida sobre 3 pilares que movem as nossas vidas: o ser, o fazer e o ter. Entendendo a importância de cada um desses pilares, isso pode nos levar a uma vida extraordinária, maravilhosa. Muitos têm a vida baseada no ter. E o que é uma vida baseada no ter?
Talvez você já tenha encontrado um tipo de pessoa assim, que tem a vida baseada no ter, e essa pessoa ela se vangloria dos bens, ela se vangloria do seu carro importado, ela se vangloria das suas roupas caras, ela se vangloria da maneira como ela se veste. Na verdade, ela não tem nada além do que os bens materiais, e quando você se aproxima dela, você percebe que é uma pessoa vazia. Entenda, nada contra ter bens, em nome de Jesus, que você prospere e se torne um milionário, amém, aleluia, isso não é errado. Se você não quer a promessa, eu recebo, aleluia. Mas o fato é, não estou falando aqui contra a riqueza, ou dizendo que é errado ser rico. Na verdade, o que está errado é fundamentar a nossa vida no ter. Porque quem fundamenta a sua vida no ter nunca consegue ter plenitude, e acaba sempre comprando mais e mais e mais e mais e mais, e não consegue experimentar uma vida maravilhosa. Outros têm a vida baseada simplesmente no fazer, e elas são aquilo que elas fazem. Se perguntarmos quem você é, a primeira coisa que ela responde talvez seja a sua profissão, ou de alguma maneira aquilo que ela faz bem feito. Quem você é, vem a profissão. Nada errado contra ter profissões, mas o que muitas vezes está desequilibrado é entender que a tua vida se limita ao trabalho, é entender que a tua vida e tua essência é só o trabalho. Porque quando alguém se baseia a sua vida inteira no trabalho, provavelmente essa pessoa vai comprometer a sua família, e ela comprometendo a sua família, ela se torna uma pessoa sozinha. Então, ter trabalho é bom, ser um profissional é algo maravilhoso que Deus nos deu, mas a nossa vida ela não pode estar baseada essencialmente na profissão. Existe mais de Deus. Eu quero te falar nessa tarde, existe mais de você do que simplesmente o teu trabalho. Você é muito maior que o teu trabalho, você é muito maior do que aquilo que você tem, seja os teus bens, seja o teu carro, seja a tua garagem. Você é muito maior. Na verdade, a importância que Deus deu para você é tão grande, tão preciosa, que Ele deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. Glória a Deus. Você se alegra com isso? Resumindo essa parte da história, Deus não morreu pelo que você tem na garagem ou pelo lugar onde você mora. Deus não morreu pela sua profissão. Deus morreu por você. Quantos se alegram com essa verdade? Então nós acabamos entendendo que, dentre todas essas coisas, entendamos todos considerando nenhuma delas, o que eu quero falar é que cada um tem a sua posição numa escala de valores. O que eu quero dizer é que o que existe de mais importante em tudo isso que nós falamos é o ser, é o que nós somos. E quando nós começamos a entender o que nós somos ou o que temos sido, aí nós começamos a entender o porquê que algumas coisas estão dando certo e outras não. Aí nós conseguimos entender porquê que nós estamos avançando em certas áreas e em outras não. E essa essência do ser, fazer e ter, ela está na palavra de Deus. E eu vou trazer aqui um versículo muito interessante, porque ele marca o início da história da humanidade. E lá em Gênesis capítulo 1, no verso 26, tem uma sequência muito interessante sobre isso, onde Deus fala desses 3 pontos. Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E isso é muito especial. Sabe, a ciência tenta dizer que você veio do macaco. A ciência tenta dizer que tudo começou com uma ameba ou sei lá o que. O mundo tem tentado te falar e tem tentado te definir como animais muitas vezes. Se você leva uma vida promíscua, homem ou mulher, tem um animal que descreve isso. Se você é uma pessoa que é de certa maneira não é digna de confiança, talvez alguns já tenham falado isso, pode ser uma cobra. Se a pessoa é uma pessoa que tem hábitos nojentos, chama de porco. E as pessoas tentam se definir por vários animais, porque vem da essência ou da ciência dizer que, primeiro, você é um animal. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 1, 26, que você não é um animal. A Bíblia diz que você foi gerado à semelhança do Criador. Querido, se ninguém te falou isso até hoje, eu vou te falar. Você foi criado para parecer com Deus. Declare isso na sua vida hoje: eu fui criado. Levante sua mão e declare: eu fui criado para ser parecido com Deus. Essa é a essência do ser no início de todas as coisas. Isso é tão precioso que foi a primeira coisa que Deus
pensou e falou a respeito do homem: façamos conforme a nossa. Como é que vai ser o homem? Como será o homem? Será parecido comigo. Será parecido com o Pai, será parecido com o Filho, será parecido com o Espírito Santo. E de repente, depois de definir quem o homem deveria ser, ele foi e definiu o que o homem iria fazer. E o fazer implica o início de um processo. E a primeira ordem que Deus deu a respeito do fazer para o homem foi: domine. Porque ele diz: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, nessa ordem da criação de Deus, primeiro Deus cria quem você é. E no segundo momento, depois que você foi criado, depois da tua identidade, vem o fazer, aquilo que você vai fazer, aquilo que Deus te criou para fazer, aquilo que é o teu chamado, aquilo que é o teu propósito, aquilo que é a direção de Deus para a sua vida. E esse é o segundo ponto muito importante. Mas ainda nessa criação, lá no verso 29, Gênesis 1, 29, vem o ter. E o ter, nesse contexto, diz aquilo que Deus deu: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos como sementes, elas servirão de alimento para você. Interessante esse contexto onde Deus fala de árvores com sementes. E aqui nós começamos a ter uma compreensão muito interessante. Tudo que é bom vem do alto, amém? E aqui a Bíblia diz que Ele deu ao homem plantas, mas um detalhe: essas plantas têm sementes. E o que essas plantas com sementes querem falar? Ele diz o seguinte: olha, Deus te deu capacidade de produzir, sim. Deus te abençoa com ofertas, sim. Deus te abençoa com oportunidades de trabalho, sim. Mas essa é a planta. E tudo isso tem sempre uma semente. E a semente, nesse sentido amplo que eu quero trazer aqui, diz respeito ao que você vai fazer com o que você tem na mão. Porque a semente, você pode decidir comer a tua semente, mas você pode também decidir semear a tua semente. E como que você semeia hoje a tua semente? Com o teu trabalho, contribuindo com a vida de outras pessoas. Talvez você seja um profissional muito qualificado, e além de ter uma remuneração alta, você pode abençoar pessoas que não podem pagar pelo teu serviço, e você está semeando. Então esse ter não significa que nós vamos receber tudo de Deus. Parte nós vamos receber de Deus, mas boa parte nós vamos construir com o que Ele nos deu. O erro nessa compreensão é somente o seguinte: é que muitas vezes nós pensamos que quando se trata do meu trabalho, que quando se trata daquilo que eu faço, que quando se trata daquilo que eu tenho, então Deus não tem nada a ver com isso. Mas o que eu quero deixar claro para cada um de nós, queridos, é que seja naquilo que você é, seja naquilo que você faz, ou seja naquilo que você tem, Deus nunca te deixou sozinho. Então nem o que você é, nem o que você faz, nem o que você tem te afasta da presença de Deus. Muitas vezes o homem se afasta de Deus por aquilo que tem. Mas eu quero te falar, aquele voto do casamento, sabe? Aquele voto do casamento é algo a respeito de Deus com você. É na vida e na morte, ou até que a morte o separe, mas a morte não separa desse mundo, leva para Deus. Mas é na tristeza, na alegria, é na prosperidade ou na pobreza. Deus decidiu casar com você em Cristo Jesus, e Ele não vai te deixar sozinho porque você tem mais dinheiro ou menos dinheiro. Deus não vai te deixar sozinho porque você está saudável ou porque você está doente. Deus não vai te deixar sozinho porque você está triste ou porque você está feliz. Porque a palavra de Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então a proposta de Deus em ser, fazer e ter é: eu quero estar com você sobre todos os aspectos da sua vida. E a pergunta que talvez eu possa te falar é: se você se afastou de Deus, o que motivou isso? O que você tem? Será que o que você tem está te afastando de Deus? Ou será que é o que você faz? Será que o que você faz tem te afastado do Senhor? Ou quem você é? Porque a proposta de Deus para você é uma identidade profética, uma identidade de filho, de filha. Outros contextos onde essa proposta aparece: Salmos capítulo 2, verso 7, do 7 ao 9,
fala sobre essas três esferas, quando diz assim: o Senhor me disse, você é meu filho, e hoje me tornei seu pai. Aqui é o ser. E qual é a essência de identidade que Deus está ensinando aqui? Filho. Você foi gerado para ser filho. A proposta de Deus para você é ser filho. E nesse contexto, vou só inverter aqui os versículos. O fazer, ele aparece no versículo 9, quando ele diz assim: com uma barra de ferro você quebrará as nações e as fará em pedaços como se fossem potes de barro. E o ter, nesse contexto do Salmo número 2, é: eu lhe darei todas as nações, o mundo inteiro será seu. Nesse contexto, agora Deus está falando com o homem a respeito de um governo, de uma liderança, de ter as nações. E quando Deus está falando de ter as nações, Ele está dizendo do Evangelho sendo estendido, Ele está falando do reino de Deus sendo expandido, Ele está falando de em cada lugar, em cada país desse mundo, ter alguém clamando a presença de Deus e as pessoas sendo contagiadas. E quando nós pensamos também em galardão, quando nós pensamos também, quando estaremos diante do Pai na eternidade, nós saberemos e sabemos que há galardão, que há recompensas para aqueles que serviram na obra, para aqueles que levaram pessoas a Cristo, para aqueles que se entregaram, para aqueles que de certa maneira operaram, serviram na obra. Mais uma vez, o ser, fazer e ter. Outro contexto também muito interessante. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 9. Todos conhecem este versículo e diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. A Bíblia diz, se você se entregou a Jesus, a Bíblia diz que você é exclusivo. Só para gerar fé aí dentro, declara comigo assim: eu sou exclusivo. Você já pensou em algo exclusivo? É muito precioso isso. É algo muito especial. Significa que você não está na mão de qualquer pessoa. Significa que você não está na mão de todas as pessoas. Sabe, às vezes na vida, algumas pessoas podem passar na mão de muita gente. Mas eu quero te falar que Deus te criou para ser exclusivo. Totalmente dele. Sabe, isso é tão precioso porque na vida, nem todos dão valor para nós. Na vida, nem todos vão te valorizar. Na vida, nem todos vão dizer que você é importante. Nem todos vão te tratar como uma pessoa importante. Mas esse Deus que nós estamos falando aqui nesse instante, Ele te vê de uma maneira tão preciosa, tão especial, a ponto de entregar seu filho por você. E a ponto de dizer: a partir de agora você é exclusivo. A partir de agora foi pago um preço. E o teu valor excede toda a criação. Porque a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. E aqui Deus está trabalhando a tua identidade. O teu Pai está trabalhando a tua identidade. Ele diz: você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo. Essa identidade e o fazer a respeito dessa verdade. O que fazer? Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, eu tive um encontro com Deus, eu tive uma experiência com Deus, eu entreguei ao Senhor Jesus, e agora o que devo fazer? É o que Jesus disse para o gadareno: vai para a tua cidade e fala para as pessoas o que eu fiz na tua vida. Na verdade, o que Deus pede a respeito de evangelizar é justamente isso. Você pode evangelizar com os versículos da palavra de Deus, aleluias. Mas, queridos, o que vai mudar a história das pessoas que estão perto de você é quando você contar de onde você estava, para onde Deus te trouxe, como tua vida estava quebrada, destruída e como agora ela foi restaurada. O teu testemunho é a pregação do evangelho nos dias de hoje. Você compreende isso? E qual é o resultado de tudo isso? O ter. E esse ter é uma compreensão do versículo. Diz assim:
Quando você faz isso, você amplia sua rede de relacionamentos. Quando você anuncia as grandezas de Deus, quando você se aproxima, então você amplia relacionamentos, você torna o evangelho conhecido e você leva pessoas à salvação. Queridos, como costumo falar, o melhor marketing que existe é o pessoal, de boca em boca. Melhor do que falar a respeito da palavra, não desconsiderando a palavra, porque ela é o nosso alimento, mas em termos de alcançar pessoas, algo muito forte, muito poderoso, é o que você vai contar da tua história, de como Deus mudou a tua história. Quantas pessoas foram mudadas por Deus aqui, tocadas por Deus? Você tem uma história para contar. E ainda trabalhando essa ideia da tua identidade, Deus vai falar algo mais na palavra, lá em 1 de Pedro 2, verso 10, onde ele diz: antes você nem sequer era povo, mas agora são povo. Quando eu vejo esse versículo, eu lembro de Gênesis. Em Gênesis diz assim, que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Interessante, porque esse processo acontece com as nossas vidas também. Antes de Jesus, a sua vida, a minha vida era sem forma e vazia. Vazia de identidade, vazia de sonhos, vazia de projetos, vazia da possibilidade de ser alguém realizador, de ser bem sucedido, talvez vazia de um casamento, vazia de filhos, vazia de emprego, vazia do Espírito Santo, vazia de tantas coisas. A vida do homem sem Jesus é sem forma e vazia, como era a terra no início, mas a palavra de Deus diz lá em Gênesis que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo. E nesse abismo que talvez fosse a tua vida, o Espírito do Senhor estava pairando. E o que confirma isso, Atos capítulo 2 fala que no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio na terra. E esse Espírito Santo que veio em Atos capítulo 2, ele está até o dia de hoje pairando, movendo. Até que em algum momento há uma palavra. E que palavra é essa? É o momento que é apresentado o Evangelho para você, e que você deseja receber o Evangelho na sua vida. A partir desse momento Deus começa a construir na sua vida. Então antes você nem sequer era povo, mas agora você integra o povo de Deus. Aleluia, vamos gerar fé nisso. Eu faço parte do povo de Deus. Você acredita nisso? Aleluia. E para quem faz parte do povo de Deus também tem um fazer. E o fazer que eu quero trazer aqui, o versículo 11 fala: então se vocês são povo de Deus, então se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E esse é um primeiro aspecto. Mas perceba que o mais forte em tudo isso é a tua identidade. Quem você é? Eu sou o povo de Deus, eu sou filho de Deus. Esse fazer muitas vezes é difícil, porque nós somos tentados pelo nosso próprio mau desejo. Agora, quando você fortalece a tua identidade em Deus, eu sou povo de Deus, eu sou filho de Deus, então Deus me capacita. E aí é um ponto chave: se eu sou povo de Deus, filho de Deus, eu tenho o auxílio do Espírito Santo para me ajudar nessas fraquezas, para me fortalecer e para que eu venha avançar. Se você se abstém desses desejos carnais que guerreiam contra a sua alma, qual é o resultado? O que você terá? Credibilidade. A tua vida transformada gera credibilidade. E quando as pessoas pensarem a respeito de Deus, elas vão lembrar de você. Lá no seu ambiente de trabalho, quando eles precisarem de um cristão para orar, eles vão lembrar do seu nome, eles vão te procurar. Precisamos de alguém que faça uma oração e nós lembramos de você. E esse é o ponto-chave que muda todas as coisas. Porque os pastores não podem, não conseguem estar no trabalho de cada um, mas você está lá. E a credibilidade que vai ser gerada com o teu proceder vai atrair pessoas para Deus. Que precioso isso. Mas ainda com essa verdade, vocês são povo de Deus. Aí no verso 12 diz: então vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Interessante, quando Deus fala de um povo exclusivo, Ele não diz então se separe do mundo. O povo exclusivo não é aquele que não fala com pecadores. O povo exclusivo não é aquele que vive numa redoma fechada. O povo exclusivo de Deus é aquele que se relaciona com os pagãos. Vivam entre os pagãos, mas como? Igual aos pagãos? Não. Vivam de maneira exemplar. E Jesus fez isso. Ele era santo, mas andava no meio dos pecadores
curando, restaurando, salvando, transformando. E qual é o resultado? Se você viver de maneira exemplar nesse mundo, você terá credibilidade. E mais uma vez o Evangelho ganha força. E ainda no verso 13, se você é povo de Deus, o que fazer? Sujeite-se a toda autoridade constituída entre os homens. E o que é isso? E como nós muitas vezes falhamos nisso? Quantas vezes nós observamos pessoas falando mal do seu chefe, falando mal do seu presidente, do seu governador, dos governantes do nosso país, cidade, estado. Quantas vezes falamos mal da liderança, dos discipuladores, do líder de célula? Isso é rebelião. Agora, se eu decido estar sujeito, ou seja, cooperar com a autoridade que está sob minha vida, qual é o resultado? Aí é mais, além da credibilidade, você alcançará promoção e honra. Afinal de contas, imagina você como chefe, imagina você profeticamente como um empresário de sucesso agora. Aleluias, alguns receberam. E imagina que abre uma oportunidade de promoção na tua empresa. Que tipo de pessoa você gostaria de promover? Pensa bem. Que tipo de pessoa você gostaria de trazer para esse cargo mais elevado? Aquele que fala mal de você? Aquele que chega atrasado? Aquele que te olha meio de lado assim com raiva? Ou aquele que de certa forma se esforça para que a empresa tenha sucesso? Aquele que te respeita? Aquele que de certa maneira fala com você dizendo estou aqui contigo? Aquele que se relaciona com você em amor, trabalha com amor? Quem você promoveria? O primeiro ou o segundo? E na verdade, muitas vezes estamos querendo ser promovidos, mas não temos essa atitude como servos. Como queremos ser promovidos se não estamos fazendo o que é necessário para ser promovido? Aí já um outro versículo que traz base para isso, Provérbios 12, 14 diz: você será recompensado pelas coisas boas que disser, e receberá de volta aquilo que fizer. Esse fazer do povo de Deus traz um resultado: colheita. E que colheita você terá? Você terá colheita financeira, com certeza, mas você terá colheita também na sua família, porque é um povo de Deus, é um povo que Deus escolheu para ter uma família abençoada, para ter um ambiente de amor em casa, um ambiente de reconciliação, de restauração. O povo de Deus foi escolhido para ser saudável, não para estar doente. Mas eu creio também que o povo de Deus, ele foi escolhido para vencer as tribulações, vencer as adversidades e ter o seu caráter aperfeiçoado. Você foi gerado para ser melhor do que tem sido até hoje. Aleluia. Provérbios 12, 20 fala: os que trabalham para o bem dos outros encontrarão felicidade. Quando a maneira que você trabalha serve é para tornar a vida de alguém melhor, você experimenta felicidade. E o convite de Deus para você é: encontre o seu chamado, identifique as suas habilidades, o que você faz bem feito. Eu perguntei pela manhã, eu creio que também tem um pessoal aqui assim, só para saber, quem cozinha muito bem aqui, que está aqui nesse momento à tarde? Ó, tem ali atrás, 1, 2, 3, aí Rodrigo, aleluias. Então, baseado nesses mãos levantadas, eu creio que eu tenho muita casa para visitar em 2019. Aleluias. E o teu dom serve para outras pessoas. Qual é o teu maior prazer quando você cozinha bem? É quando alguém chega para você e diz: que comida maravilhosa. Você cozinha muito bem. E você se torna feliz porque alguém reconheceu o teu maior dom e a tua maior habilidade. Esse é só um exemplo, mas tirando a questão que todos nós gostamos, que é a comida, tem outras coisas maravilhosas. Tem gente que tem uma capacidade de ouvir impressionante. E quando aquela pessoa para te ouvir, você se sente a pessoa mais importante do mundo, porque ela simplesmente parou e te ouviu. Tem pessoas que são extremamente acolhedoras e elas têm um abraço que muda, que transforma, que restaura. Tem pessoas que têm palavras de sabedoria, que têm conhecimento, que de alguma forma elas acrescentam na tua vida. Cada um tem habilidade. E eu te pergunto, qual é o teu maior dom? Ah, mas eu não sei pregar. Não estou falando de pregar. Eu estou falando que o dom que Deus te deu é a ferramenta que Ele vai usar para alcançar outras pessoas.
Talvez a tua habilidade seja receber muito bem na sua casa, e você é um excelente anfitrião. Se você tem habilidades, quantos têm habilidades aqui nessa tarde? Só metade da igreja tem habilidade. Como é que você está fugindo? Se você tem alguma habilidade, o que te impede de usar essa habilidade para servir no reino de Deus? 2 Coríntios 5:17. Mais uma vez trabalhando a identidade, Deus trabalhando a identidade do povo. Portanto, se alguém está em Cristo, é o que? Nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Se você é uma nova criação, o que você deve fazer sendo uma nova criação? As velhas obras? Declara assim: eu sou uma nova criação em Cristo Jesus. Se você é uma nova criação, então você vai fazer coisas novas, obras novas. Você construirá uma nova história em Deus. Quantos já estão construindo uma nova história no Senhor? Você está construindo uma nova história. Você é uma nova criação. E quais são os resultados de fazer isso, de construir a tua nova história? O que você terá? Você terá uma vida vitoriosa. Você terá felicidade. Você terá, ou já tem, uma família abençoada. Você terá prosperidade de vida. Terá um legado. E no final de todas as coisas, no final desse tempo, você terá um galardão no céu. E mais uma vez vem essa essência: a tua identidade, o que você faz e o que você tem. E aí eu chego num outro versículo também muito precioso, aleluias, Gálatas 4, de 4 a 7. Eu só estou trabalhando a tua identidade, amém? Por isso tantas referências. E Gálatas 4, de 4 a 7 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Olha só que verso precioso que fala da tua identidade. Primeira coisa, Ele enviou o Filho para que você pudesse ser salvo. Então, o primeiro aspecto da tua identidade, diga assim: eu sou salvo. Se você recebeu a Jesus, você é salvo. Mas aí vem o segundo aspecto dessa identidade que Deus está forjando em você. Se você é salvo, Deus também te fez filho. E declara assim: eu sou salvo e eu sou filho. Mas vem um terceiro ponto ainda muito mais precioso, porque aqueles que Deus fez filho, Ele fez também herdeiro. Então, declara assim comigo: eu sou salvo, eu sou filho e eu sou herdeiro. Essa é a identidade que Deus quer construir em você. E por que eu estou falando isso nessa tarde? Porque existe mais de Deus para a sua vida. Existem realizações extraordinárias para acontecer através da sua vida. Existe muita gente para ser salva, que será salva através da sua vida. Existe muita família para ser transformada e será transformada através da sua vida. E quando isso vai começar a acontecer? A partir do momento que você se apropria da tua identidade. Aleluias. Você pode andar de duas maneiras nesse mundo. Você pode andar do jeito que o mundo está te falando que você é. Você pode andar do jeito que muitas vezes uma vozinha lá no interior está dizendo que você é. Mas você pode andar com a identidade que Deus estabeleceu sobre sua vida. E se você recebeu essa identidade, interessante aqui, antes de ir para o fazer, mas ainda no ser, olha só o que Deus fez. Se a gente for realçar daquele trecho só o que Deus fez, 3 pontos. Deus enviou seu Filho. Depois Deus enviou o Espírito Santo. Ele te deu um Filho. Depois Ele te deu o Espírito Santo. E por último Ele te deu uma herança. Tudo isso Deus te deu. Tudo isso é para você. De graça, não de graça, pela graça. E se você se apropria dessa identidade, o que fazer? Vou agir de acordo com a palavra de Deus.
Vou desenvolver hábitos de acordo com os valores de Deus. Vou me deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. Uma igreja que vive os seus valores e que anda na presença do Espírito Santo. E quais os resultados? O que eu terei? Serei bem-sucedido em todas as áreas da minha vida. O que é ser bem-sucedido? É a ausência de lutas de forma alguma. Ser bem-sucedido implica vencer batalhas. Ser bem-sucedido implica ser perseverante. Ser bem-sucedido implica ter uma perspectiva de fé e dizer: maior é o que está dentro de mim do que aquilo que está no mundo. O que você terá? Vou tomar posse da herança que Deus tem para mim em Cristo Jesus. E a herança é também uma vida eterna, a plenitude de vida, a eternidade na presença de Deus. A Bíblia diz, queridos, que Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Último aspecto, última referência bíblica que eu vou trazer a respeito disso. E a gente vai caminhar para o final dessa mensagem. Atos capítulo 2, verso 4. Aleluias. Em Atos capítulo 2, verso 4, onde é que está o ser? Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Você foi sonhado por Deus para ser cheio do Espírito Santo. Declara assim: como eu fui gerado por Deus para ser cheio do Espírito Santo. Esse é o desejo de Deus para você, que você seja cheio. Olha só o que aconteceu com esses irmãos que foram cheios lá em Atos capítulo 2. O que eles começaram a fazer? Depois de ser cheio do Espírito Santo, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Eles começaram a se deixar ser guiados pelo Espírito de Deus. E lá no verso 14, Atos 2,14, diz que Pedro tomou também uma atitude. O que Pedro fez quando foi cheio do Espírito Santo? Ele e os 11 discípulos, eles se levantaram. Aqui diz: Pedro se levantou com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Naquele momento, cheio do Espírito Santo, Pedro se levantou com os apóstolos e pregaram o Evangelho. Então, mais uma vez, o ser cheio do Espírito Santo, fazer, orar e pregar o Evangelho. Resultado de tudo isso, verso 41, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. É o resultado de se deixar ser cheio pelo Espírito Santo, de falar em línguas e de pregar o Evangelho. Algo poderoso aconteceu. Por isso que nessa tarde, queridos, eu venho te revelar pela palavra quem você é. Tem uma frase que define essa mensagem e que eu creio que reflete bem o que eu quero falar aqui. Quem eu sou determina o que eu faço, e o que eu faço determina o que eu tenho. Escreve essa frase desse jeito. E todas as vezes que você se sentir confrontado por Deus ou confrontado pela vida, essa frase pode te trazer consciência. Quem eu sou determina o que eu faço, e o que eu faço determina o que eu tenho. Se você é, ou na minha pessoa, se eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, então é pecado eu me sentir menos do que o que a Bíblia disse. Enquanto a Bíblia diz que você é mais que vencedor, que você é filho, que você é herdeiro, o que a tua voz interior está falando aí dentro? Que você não pode, que você não serve, que você não consegue, que você não é capaz, que você não vai viver sonhos, que você não vai realizar seus sonhos. Mas a palavra de Deus diz que Ele tem promessas para você. A palavra de Deus diz: bem seus pensamentos que tenham sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Existe uma proposta de Deus para a sua vida, e muitas vezes o que você precisa fazer como escolha é escolher a proposta de Deus, ou escolher a proposta dessa voz interior que tenta te destruir todos os dias. Mas também é pecado, querido, você se achar mais do que o que a Bíblia diz, porque isso é arrogância e prepotência. A Bíblia fala em Provérbios 21, 29, diz assim: o homem direito confia em si mesmo, porém o mal só finge que tem.
O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. Essa confiança em si mesmo não é uma arrogância, não é dizer eu posso todas as coisas em mim mesmo, mas é entender que você conectado com Deus forma uma dupla vitoriosa. É que você guiado pelo Espírito, ninguém pode contra a sua vida. É que se você se deixar envolver pela vida de Deus, pode ter certeza, problemas virão, desafios virão, mas eles vão cair diante do Deus que está dentro de você. Essa é a proposta de Deus. Te convido a ficar de pé nesse momento. E nesse instante eu quero, de certa forma, reescrever aquelas frases que eu falei no início. Diga assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E agora vamos corrigir uma parte. Eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu posso ter. Não é eu posso, eu faço. Quem você é define o que você tem, define o que você faz. E o que você faz define o que você tem. Baseado nos resultados da sua vida até o dia de hoje, eu te pergunto: quem você tem sido até o dia de hoje? Não tenha medo. Eu não estou aqui para expor a sua vida, nem para te constranger. Na verdade, essas perguntas, eu me faço ela em todo o tempo. E assim como isso me traz consciência, eu estou aqui compartilhando com você algo que vai te trazer consciência. Então quem você tem sido? Quem você tem sido como ser humano? Quem você tem sido como filho? Quem você tem sido como marido? Quem você tem sido como pai? Quem você tem sido como jovem? Quem você tem sido como funcionário? Quem você tem sido como chefe, como empresário? Não tenha medo. Traga a luz na tua consciência agora. Você não precisa falar para ninguém. Apenas traga a luz na tua consciência. Quem você tem sido. E agora vamos colocar isso do lado. Como se você estivesse diante de um quadro. E você escreveu de um lado desse quadro. Você dividiu ele. E no lado desse quadro está escrito assim: quem você tem sido. Eu tenho sido desse jeito. Eu tenho sido assim. Eu tenho sido os meus carros, eu tenho sido as minhas casas, eu tenho sido as minhas fazendas, eu tenho sido o meu trabalho, eu tenho sido a minha profissão, eu tenho sido um marido ruim, eu tenho sido infiel, eu tenho sido viciado, eu tenho sido depressivo, eu tenho sido aquele que tenta tirar a própria vida. Mas aí a gente faz um traço do lado, e aí vem uma segunda pergunta: quem Deus diz que você é? E pense nisso agora: quem Deus diz que você é? E aí se imagine você com a vida entregue nas mãos de Jesus, com uma vida transformada. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero te falar, a oportunidade, ela está acontecendo agora. Quem Deus diz na Bíblia que você é, o que Deus designou para que você seja. E aí você tem um paralelo: quem você tem sido e quem Deus estabeleceu que você seja. E isso te permite fazer uma escolha sobre esses dois pontos, comparando a sua vida. Quem você decide ser? Você decide ser o que tem sido? A decisão é sua. Eu não quero te constranger, nem te obrigar a ser diferente de quem você é, mas a escolha é sua. E você escolhe continuar sendo quem você tem sido, ou escolhe ser aquilo que está escrito na palavra, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer construir, uma vida plena, prosperidade, alegria, paz, vida eterna, restauração da família, cura de enfermidades, prosperidade de vida, presença de Deus. A escolha
é de cada um de nós. O que você vai fazer baseado na sua decisão?